Muito bem, nós estamos aqui de volta para gravar mais um comentário. E agora nós vamos para o 23º livro canônico, o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías possui 66 capítulos, 1292 versos. E alguns vê esse livro como uma mini Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, 27 no Novo, 39 no Antigo Testamento. O livro de Isaías dá para ser dividido em duas seções: juízos e julgamento das nações, do capítulo 1 ao 39, que se assemelha um pouco ao Antigo Testamento, e a restauração e redenção, do capítulo 40 ao 66. E nós vamos agora então começar a meditação desse livro. Eu gostaria de dar um pouco da estatística do livro. O livro é o 23º livro da Bíblia, possui 66 capítulos, 1292 versos, 634 versos de profecias ainda não cumpridas, 395 versos de profecias cumpridas, 1313 predições, 449 predições cumpridas, 864 predições ainda não cumpridas, 273 versículos históricos, 190 perguntas, 120 promessas, 308 ordenanças, 71 mensagens ainda não cumpridas, e nós vamos ver mensagens distintas, 71 mensagens ainda distintas de Deus. Tudo isso nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías encabeça essa quarta e quinta divisão, que é chamado de livros proféticos. Isaías é considerado profeta messiânico, considerado também o príncipe dos profetas. Vamos começar então. O seu nome significa o Senhor é a salvação, ou a salvação do Senhor. E nós vamos então começar a vendo acerca da história de Isaías. A visão do livro começa com a palavra visão. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Amós era irmão de Jotão, não é? Então, assim sendo, Isaías era sobrinho do rei Jotão e primo do rei Uzias, não é? Filho de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Ele teve uma visão. Para ele a mensagem profética veio através de uma visão, e ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias, ele vai mencionar nos dias de Uzias. Então o ministério profético dele começa ainda nos dias de Uzias. Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele é considerado um dos profetas maiores, porque ele profetizou durante 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esses 4 reis ele profetizou. E ele diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra. Então ele chama os céus e a terra, porque fala o Senhor: criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui está o problema: o povo não entendia, não é? Então Isaías chama atenção e arma quase que um tribunal, chamando os céus e a terra como testemunho. Nós vamos notar que nos primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias. E no decorrer desse tempo, Deus tinha derramado suas bênçãos sobre Judá. Mas ao invés de manifestar a gratidão e o favor de Deus pelas bênçãos, a nação tinha se desviado, tornou-se caminho de formalismo religioso e afundou-se no mundanismo. Apesar de haver aparente piedade, a nação afastou mais e mais de Deus, fazendo com que ela trouxesse o julgamento perante o seu tribunal.
vai dizer que o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece, não é? Isaías, ele é contemporâneo de Oséias, do profeta Oséias, e nós vemos que Isaías, ao descrever isso, está mostrando que o profeta já havia dito, o povo não conhecia mais a Deus. Oséias profetizou no reino do norte, Isaías agora profetiza no reino do sul. Mas Judá não conhece, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele clama como um tribunal, não é? Ele chama a nação que se afastou de Deus para que ela viesse ao julgamento perante o seu tribunal. Para ter atenção aos seus ouvintes, Isaías simulou um drama jurídico, no qual retratou Deus como juiz, intimando Judá para que aparecesse perante um conjunto de cidadãos, representado pelos céus e a terra, toda a criação, e isso cria uma cena de julgamento. No capítulo 1, versículo 2, ouvi, ó céus, prestai ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. A denúncia aqui é a denúncia de prevaricação, de ingratidão. Isaías declara que toda a natureza não se achou paralelo para tal ingratidão, chegando a descrever que o boi conhece seu dono, o jumento a sua manjedoura, não é? O boi o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono. Contudo, Israel recusava reconhecer o Senhor. Não tem conhecimento do meu povo, não entende, povo sem entendimento. E aí o verso 9, ele vai continuar a sua acusação, do verso 4 até o verso 9 do capítulo 1, continua o desenvolvimento da acusação. Nessa altura ele cria um drama, Deus é retratado por um promotor público expondo os pecados de Judá. Nota-se, porém, que Deus não abandona o seu povo. Com brandura, ele procura persuadi-los para que reconheçam seus erros. Voltando ao júri, qual pai com coração magoado, Deus dirige suas palavras ao réu, que é o filho rebelde. O rei Judá é representado como um homem cheio de contusões, chagas, podres e feridas purulentas, que recusa deixar sua rebelião e voltar para casa para ali receber socorro médico necessário. Isaías 1:6. Tais feridas são descritas como resultado direto de um modo pecaminoso de viver, semelhante ao modo de antigas cidades como Sodoma e Gomorra, as duas cidades mais iníquas em toda a história bíblica relatada no livro de Gênesis. Então vamos continuar. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Verso 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Aqui vem o primeiro ai do livro de Isaías. Nós vamos ver vários ais no capítulo 5 e depois o próprio profeta no capítulo 6. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o primeiro ai do livro aparece. Ai era um julgamento. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malignos, filhos corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha o pecado de apostasia. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? É a primeira pergunta. Toda a cabeça está enferma. A cabeça, começando nos líderes, já estava enferma, e todo o coração fraco, e por isso o povo estava fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, Isaías ilustra isso, uma metáfora de um corpo enfermo, mas mencionando planta do pé, desde o homem mais humilde em Israel até a cabeça, até os líderes, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, todos tinham se extraviados,
todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não é? Senão feridas, inchaços e chagas podres. Então Israel é mencionado como alguém enfermo, da planta dos pés à cabeça. Lembra Jó, que ficou com suas feridas da planta dos pés à cabeça. As chagas podres, não espremidas, cheias de pus, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Era comum tratar as feridas jogando óleo, amolecendo. Mas Israel estava todo enfermo, né? A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. Por isso que veio o castigo, o julgamento. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. Está devastada como uma subversão de estranhos. Agora Jerusalém é chamada filha de Sião. Verso 8. E a filha de Sião, que é Jerusalém, se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Estava ficando como uma cidade cercada, sitiada. Lembra que aqui a Síria está fazendo e causando danos. A Síria vai levar, na verdade, Israel cativo, ainda não tinha levado, mas os assírios estão atacando. Olha só o verso de número 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixaria algum remanescente, falando já do remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra, duas cidades grandes pecadoras. Jerusalém também é comparado a Sodoma e Egito em Apocalipse capítulo 11. E aqui a filha de Sião, que é Jerusalém, está sendo chamada, que o Senhor deixou remanescente. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra, totalmente destruídas. Aí ele chama o povo para ouvir, verso 10 a 15, a defesa do réu, sabendo que Judá se defenderia alegando seus numerosos sacrifícios e bastante zelo religioso. Deus dá continuação à refutação dessa defesa imaginária que pudesse haver. Em primeiro lugar, Deus admite que o povo sacrificava bastante, sempre observando os sábados e demais dias santos, mas apesar desse zelo, que era um zelo apenas aparente, se descuidara de uma coisa muito importante, a verdadeira condição do coração. A Bíblia fala que nós devemos amar o Senhor de todo o coração. Não adianta fazer sacrifício e o coração não está naquilo. Foi justamente isso que ocupou a mente de Deus. E não os sacrifícios, né? Não a sua adoração pública. Deus deixa bem claro que na realidade tais sacrifícios sem sinceridade genuína não passava de rituais hipócritas, resultado de orações impedidas. Por isso nós temos que pôr atenção nisso, não é? Para que o nosso culto não seja um culto apenas de aparência e o coração longe. Jesus vai falar isso, esse povo em vão, louva-me com seus lábios, mas o coração está longe. E Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós. O próprio profeta já tinha dito. Vamos continuar. Sodoma e Gomorra aparece também aqui no verso 9, capítulo 1, verso 9, repete no verso 10, e aparece depois em Isaías, capítulo 13, verso 19. Diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele está se referindo, claro que não à cidade de Sodoma, mas à própria Jerusalém. Jerusalém aqui é chamada de Sodoma pelo profeta. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Então a filha de Sião, Jerusalém, está sendo comparada a Sodoma e Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Está vendo? Deus está chamando eles a julgamento e ainda dizendo, que serve essa multidão de sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto de holocausto de carneiro e da gordura de animais nédios.
e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus, que tinha mandado ele sacrificar, já não tinha o prazer no sacrifício, porque os sacrifícios se tornaram meros rituais religiosos. Coisa terrível é quando o culto ao Senhor se transforma num mero ritual religioso. Vamos lá, canta 3 hinos, dá 2 testemunhos, tira a oferta, ouve a pregação, vamos embora para casa e pronto. E o coração longe. Não era o que eles faziam? Faziam rituais, sacrifícios, mas Deus já não se agradava daquilo. Quando findes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesse pisar nos meus átrios. Eles vinham, ofereciam, aí Deus diz, não tragais mais oferta de balde, ou incenso, é para mim abominação. Pior coisa que tem é sacrificar a Deus e continuar vivendo no pecado. Diz que o sacrifício do tolo até abominação é ao Senhor, como diz lá em Provérbios, não é? Assim o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados. Eles observavam tudo isso, festa da lua nova, sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Tem gente hoje que também se preocupa em guardar o sábado, né? Só por guardar. Não adianta fazer tudo isso com o coração longe. O que Deus pede? Deus pede um coração puro. Como Provérbios diz, e todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, não é? Coração puro, um coração que ama Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. Não é só guardar o sábado, aqui ó, as festas da lua nova, sábados, tudo isso eles faziam, e Deus diz que os sábados não posso suportar iniquidade. O problema estava na iniquidade, nem no ajuntamento solene. Verso 14, continua. As vossas festas e lua nova e as vossas solenidades, as aborrece minha alma. Deus não tinha prazer naquilo que o povo iníquo. Já me são pesados, já estou cansado de a sofrer. Cansar o Deus diz que estava cansado de sofrer aquelas coisas, não é? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Olha só, ele estendia a mão, Deus escondia os olhos, Deus virava para o outro lado. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Deus não é obrigado a ouvir qualquer oração, principalmente onde há iniquidade, onde há o pecado. Não é? O Salmo 66, verso 18 diz, se eu atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E aqui claramente em Isaías 1,15, Deus diz que já não ouvia nem sequer, mas as orações, Deus desviava os olhos, tapava os ouvidos para não ouvir as orações do seu povo. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que adianta? Eram homens iníquos que matavam o seu próximo, o homem que foi criado à imagem e semelhança, derramava sangue inocente e depois ia lá orar. Era um bando de assassinos orando a Deus, e Deus sem arrependimento, só fazendo rituais, sacrifícios, né? As vossas mãos cheias de sangue, estavam cheias de sangue dos animais e cheias de sangue de outros semelhantes. Então isso causava a Deus uma indignação e uma abominação. O profeta repreende o povo duramente para que o povo volte, para que o povo se conserte. Verso 16, agora 19, ele vai falar, não é, que enfatizar a necessidade que Judá tinha de se arrepender, que Judá estava caindo na mesma condenação do Sodoma e Gomorra. Deus resolve absolver o povo de qualquer culpa, caso se arrependesse verdadeiramente. Isaías lembra o povo que um certo elemento corante, usado em outrora para tingir de vermelho tecidos e roupas feitas, vindo da Fenícia, era irremovível uma vez aplicado. De igual modo, os pecados do povo deixavam manchas na alma, na vida da nação rebelde. Pois assim, pela misericórdia do Onipresente,
o povo poderia se tornar novamente puro. É isso que ele vai dizer, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Tiago também diz a mesma coisa, lavai as mãos, pecadores, não é? Vós duplo ânimo, chorai, lamentai as vossas misérias, quem sabe o Senhor tornará para vós. Tiago, no capítulo de número 4, não é? Ele se assemelha com Isaías no capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Deus quer que nós paremos o pecado. Por isso que Provérbios diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas é preciso confessar e deixar a maldade. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 17, aprendei a fazer o bem. Às vezes é preciso aprender a fazer o bem, a seguir o caminho do bem, a praticar o que é reto, o que é honesto. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, que significa fazer justiça social, fazer justiça ao órfão, tá vendo? Dá de comer ao órfão e tratai a causa das viúvas. Tem gente, irmãos, que vai orar pela comida, ó Deus, graças te dou por essa comida. Lembra dos órfãos, das viúvas que não tem que comer. Se ele ouvisse Deus falar, Deus ia dizer, eu me lembrar? Eu nunca me esqueço, quem se esquece é você. Não é uma hipocrisia a gente orar. Senhor, lembra dos necessitados e a gente com prato, comida cheia e não compartilha o nosso pão? Então, aprendei a fazer o bem. Tem que aprender. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Ajuda o pobre, o necessitado. Tratai a causa das viúvas, e aí verá se a tua justiça não romperá como a luz da aurora, não é? Vinde, então, Deus diz, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei todas essas coisas e tratai a causa das viúvas. Aí ele diz, então vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, aquela tintura que punha, não é? Eles se tornarão brancos. Ainda que sejam como escarlate manchado, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus então diz que vai fazer justiça, vai perdoar quando o povo aprender a se compadecer, a praticar o que é reto, fazer o bem, ajudar o oprimido, tratar a causa do órfão e da viúva. Tiago diz isso no 1º capítulo de sua epístola, que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas em suas necessidades e se abster da corrupção do mundo, né? Da concupiscência do mal. Isso é a religião pura e imaculada para com Deus. Verso agora 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Vamos para o verso 20 a 31 do 1º capítulo. Mas agora Deus diz, ele oferecia a opção a ajudar a arrepender, a evitar a devida punição pelos seus pecados. O julgamento foi anunciado com a esperança que isso levasse à resolução de obedecer a Deus. Verso 20, mas se recusardes e se fores rebeldes, sereis devorados à espada. Não é? Então, se eles recusassem ouvir a voz de Deus, se eles fossem rebeldes, seriam devorados à espada. Porque a boca do Senhor eu disse. E no verso 28, e diz no verso 28, que o Senhor os deixará que serão consumidos, né? Perecerão. Essa ameaça de punição de Deus influenciou tudo o que Isaías escreveu no seu livro, até o capítulo 37. À altura da história de Judá, o povo realmente arrependeu e livrou-se da calamidade da invasão da Síria nos tempos do rei Ezequias. Então houve um arrependimento que adiou
o julgamento de Deus por uns 100 e poucos anos, né? Se deu mais ou menos no ano 700, no ano 606 o povo foi para o cativeiro, devido às impiedades que Manassés praticou. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Verso 20, olha a punição. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A espada vos aguarda, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Prostituta, aqui a cidade é chamada de prostituta. Faz lembrar a grande prostituta do Apocalipse 17. A nação pecadora, a nação que se desvia de Deus, a nação que adora outros ídolos e não se lembra do seu Criador, tinha praticado prostituição espiritual. Como o profeta Oséias, que foi anterior a Isaías, sofreu e mencionou a Israel, não é? Deus fazendo o profeta casar até com uma prostituta, para mostrar o quanto Israel foi infiel a Deus. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Por isso que diz aqui, homens com mãos cheias de sangue, no verso 15. Homicidas, quer dizer, matadores de homens, matavam o seu semelhante. A cidade havia se prostituído, a cidade que era chamada cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, ela que habitava a justiça, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, até o vinho era misturado com água, não é? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões roubavam, corruptos, companheiros de ladrão, cada um deles ama o suborno, que gostava de ganhar lá um dinheirinho para julgar uma causa e julgava a favor do ímpio e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. A causa das viúvas ficava esquecida. Jesus conta, Lucas 18, de uma viúva que foi diante de um juiz iníquo. Lembra a situação aqui de Israel nos dias de Isaías, não é? E o juiz não quis ouvir a causa, só ouviu devido à insistência da mulher, não é? É isso que acontecia aqui no verso 23. Não faz justiça ao órfão, não chega perante ele a causa das viúvas, os príncipes que deveriam julgar retamente não julgam causa nenhuma. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel, o Deus dos exércitos, o forte de Israel diz, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. O povo fazendo isso tornou adversário de Deus, os seus príncipes, seus nobres, estavam agindo de forma ímpia, corruptos, tinham se tornado adversários e Deus promete que vai se vingar, que eles agora eram inimigos e voltarei contra ti a minha mão. Não tem coisa pior do que Deus voltar a sua mão contra nós. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias. Deus mesmo diz, vou pôr minha mão, vou julgar, vou limpar, purificar as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. Mas aqui Deus não é que ele ia tirar a impureza purificando eles, ia tirar, matando esses ímpios com julgamento pela espada, porque tinham sido rebeldes. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. O que Deus quer de uma nação? Que uma nação seja fiel, que uma nação seja justa. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, mas isso tem que haver justiça. Quando há injustiça, quando há corrupção, quando há o suborno, quando a causa do pobre, da viúva não é julgada, somente a causa dos ricos, então existe uma injustiça. Mas Deus promete que vai trazer a cidade de volta, a justiça, e vão chamá-la cidade fiel. Deus vai remover as escórias, a impiedade. Sião será remida com juízo,
através do juízo de Deus, e os que voltarem para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Deus promete juízo, espada, destruição do ímpio e estabelecer o juízo novamente com juízo justo. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Olha só, os que deixam o Senhor serão consumidos. Os que se apostam da fé, deixando a Deus, desviando-se da verdade, serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçaste. Cobiçaram até o carvalho, né? A madeira. Vos envergonharei pelos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos pelos jardins que escolheste. Escolher jardins de iniquidades que escolheste, porque sereis como o carvalho, o qual caem as folhas. Carvalho chega ao inverno, caem as folhas. Deus promete que eles seriam uma metáfora, como o carvalho, o qual caem as flores, as folhas, e como a floresta que não tem água. Floresta sem água, seca. Eles precisavam de água. Não é? E sem água, como a floresta, sem água, iam ficar secos. E o forte entre eles se tornará em estopa. Vai se tornar numa estopa. E a sua obra em faísca irá ser queimada, não é? E ambos arderão juntamente e não haverá quem o apague. Deus promete que haveria um incêndio que iria consumir o forte, tornando em estopa as obras em faíscas, e ambos arderão juntamente, vão arder, não é? Aqui também, alguns conseguem ver, acerca do fogo do inferno, onde muita gente vai arder juntamente, e não haverá quem os apague. O fogo que não se apaga, e o verme não morre, disse Jesus. Com isso, nós concluímos o primeiro capítulo, um capítulo que chama ao arrependimento, chama para que o povo se arrependa, faz uma espécie de julgamento e tribunal, dá oportunidade de arrependimento para que eles aprendam a fazer o bem, pratiquem o que é reto, ajude o oprimido, faça justiça ao órfão, trate a causa da viúva. Se eles fizessem isso, então o Senhor diz que ainda que os pecados fossem como escarlate, se tornariam mais brancos do que a neve. Ainda que fosse vermelho, né? Como carmesim, se tornariam como a branca lã. Então, quando a gente pratica a justiça, a gente alcança a justiça de Deus. Com isso, nós encerramos o primeiro capítulo, depois nós vamos falar do segundo capítulo, uma segunda visão que ele vai ter agora de Judá e de Jerusalém. Parece que nessa primeira visão, ele viu de Judá e Jerusalém, não é? Chama o povo, parece que é para Israel, porque ele menciona Israel no verso 3, mas se aplica também a Judá e a Jerusalém. Com isso nós concluímos o primeiro capítulo desse profeta, Isaías, que tem 66 capítulos. Uma grande riqueza para todos nós. Muito bem, que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.